Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live Papo de Assessora. A live em que eu convido os meus alunos que se tornaram assessores de influenciadores digitais e conquistaram uma boa remuneração e liberdade de vida aí no nosso mercado. Hoje eu vou conversar com a Yasmin Azevedo, que hoje trabalha integralmente com assessoria de influenciadores, né? Pediu demissão da carteira assinada, do CLT, se jogou de cabeça nos bastidores dos influenciadores, conseguiu casar, fazer a festa de casamento dela tão sonhada por conta da assessoria, conseguiu fazer a lua de mel que ela tanto sonhava por conta da grana da assessoria e também por conta das férias que ela conseguiu tirar, né? Se organizou, conseguiu tirar férias e conseguiu aproveitar tanto o casamento quanto a lua de mel dela. Então ela realizou um grande sonho por conta de flexibilidade de horário e din-din no bolso, que é bom que a gente sabe. Vocês vão entender como ela começou, como ela conseguiu o primeiro influenciador assessorado, como foram os primeiros publis fechados, o que fez diferença na trajetória dela. Vocês vão ouvir conselhos que ela tem para dar para quem tá começando e para quem quer começar. Opa, deu certo! Oi, Bem-vinda, galera! Yasmin! Muito obrigada por ter aceitado o Obrigada. meu convite. Até falei com a Maria, né? Comentei que eu tô emocionada, gente, porque eu já estive como alguém que assiste essa live e com muitas dúvidas, igual as pessoas que estão aí mesmo, né? Tipo, será que eu faço isso? Vai dar certo? E a gente se vê aqui com como uma case de sucesso. Eu acho que a gente precisa ter muito orgulho da nossa história, né? E eu tenho muito orgulho da minha história. Agora eu sou a pessoa que estou falando. Então, assim, eu fico muito feliz. Maria, muito obrigada pelo convite. Já te agradeci no direct várias vezes por esse curso que abençoou mesmo a minha vida, que transformou tudo, né? Legal, Yasmin. Obrigada pelas tuas mensagens. É muito gratificante mesmo receber as mensagens, porque, querendo ou não, vocês ficam desse outro lado da telinha, a gente tem contato de vez em quando, eu só sei os resultados que vocês têm, as alegrias de vocês, quando vocês me contam. Então, quando eu recebo, eu realmente fico muito, muito feliz. Yas, vamos começar contando quantos anos tu tem e de qual cidade tu fala? Eu tenho 24 anos e eu sou de Vitória, Espírito Que Santo. legal. E me conta, Yas, tu fez alguma faculdade? Então, eu tô cursando marketing agora, né? Uhum. Mas foi muito louco como surgiu tudo isso na minha vida, né? A questão do marketing, assessoria de influenciadores. Eu trabalhava em uma empresa que tinha um e-commerce, né? Que era, assim, maravilhosas. E aí lá eu conheci mais de marketing. Já gostava antes. Quando eu comecei a trabalhar, gostei ainda mais. É Tu uma trabalhava, empresa que desculpa eu te interromper, tu trabalhava nessa empresa, no e-commerce, tu trabalhava em qual setor? trabalhava no marketing, assim, Ah, tá. foi muito, muito bom, porque eu já gostava, eu adorava a internet. Como Uhum. foi assim, né? Eu trabalhava em uma multinacional, muito famosa aqui, aqui na minha cidade, né? Só que quando eu olhava para o meu futuro, eu falava, cara, quando eu vou conseguir me casar, viajar para fora do Brasil, os meus sonhos não batiam com a realidade, né? E eu tava no mesmo lugar há muito tempo e eu falei, cara, eu gosto muito de internet. Primeira tentativa foi abrir uma loja e eu descobri que eu odeio vender. Assim, vender roupa, essas coisas. E aí depois eu falei, mas eu gosto muito de internet. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar nessa marca de e-commerce. E eu amei. Assim, sabe quando você se encontra, você fala, tipo, cara, como eu não fiz isso antes? E aí lá foram surgindo e a assessoria chegou no meu colo quando uma influenciadora chegou e falou: poxa, você sabe muito de marketing, por que você não me assessora? Você me ajuda? E na época eu precisava muito de dinheiro, que eu estava recém assim, noiva e queria assim fazer um casamento lindo, queria viajar para fora do Brasil, queria mil coisas, né? E foi assim que aconteceu, só que eu não sabia nada. Foi mais ou Olha menos só. assim que Oi, Yas, e eu não daí sabia nada com de essa, assessoria. com essa oportunidade de trabalhar nesse e-commerce, com o marketing, foi que tu foi estudar marketing, foi fazer faculdade de marketing, Eu só entrei depois de tu na ter entrado. faculdade. Eu já gostava, já tinha me inscrevido, né, Uhum. na faculdade e ali foi a pontapé, né, para eu conseguir. Legal. Foi assim, inesquecível esse encontro com a profissão, né? É muito feliz você fazer. Eu lembro quando eu era adolescente, assim, eu via as pessoas falando, trabalha com o que você ama, trabalha com o que você ama, e eu odiava o que eu fazia. E eu falava, cara, será que um dia eu vou conseguir achar uma coisa que eu gosto? E quando eu encontrei, eu fiquei muito realizada. Uhum. E como que tu se sentia?
Porque assim, né, quando tu encontrou o marketing, começou a entender que era por esse caminho, era na área da comunicação que tu ia se realizar profissionalmente, mas quando tu encontrou a assessoria e decidiu... Vamos voltar um pouquinho. Então, tu estava trabalhando com marketing nessa empresa. E essa Sim. influenciadora surgiu da onde te pedindo assessoria que tu não sabia nem o que era muito bem assessoria, certo? Então, ela trabalhava lá e tava querendo mudar de assessoria e perguntou pra mim assim, você sabe, né, muito bem, você me ajuda? Foi assim, mais um pedido de ajuda, né? E aí eu descobri o que era assessoria nesse pedido de ajuda, né? Eu falo que eu me senti muito perdida, como qualquer outra pessoa comum, né? Você só sabe uma gotinha no oceano, né? E aí eu comecei a falar, cara, eu gostei disso, eu gosto de fazer trabalho com marcas. Eu achava legal conversar com as marcas, negociar. E um ponto pessoal meu, que eu acho que seja um ponto legal da minha agência, é que eu entendo muito de marketing de influência, entendo de conteúdo. Então, eu me envolvia com o trabalho mesmo. Eu queria que aquele trabalho fosse incrível. Então, assim, cada vez mais que eu fui me profissionalizando, eu fui vendo que eu gostava muito daquilo. E aí, Perfeito. um ponto legal que foi como eu te conheci, né? Foi que eu falei, cara, eu quero fazer isso. Eu quero saber fazer isso. E eu comecei a pesquisar, assim, né? E não tinha muito conteúdo. E tipo assim, um dia no TikTok apareceu você, Maria, pra mim, Que lá legal. fazendo, acho que era um pod, né? Com o Uhum. Jonathan, se eu não me engano. E assim, eu amei. Comecei a maratonar os conteúdos, maratonar. E deixa E assim que você já eu te estava para abrir, perguntar, tu já estava assessorando essa influenciadora que te sim, pediu? sim, Você já se jogou sim. na oportunidade mesmo sem saber muita coisa. Eu acho que acho que a palavra é, era necessidade, né? Eu tinha uma conta assim, um sonho maior do que o que cabia no meu bolso. Então, assim, se você chegasse para mim e falava, vem cá e grava 30 conteúdos, eu iria. Eu acho que era a mesma necessidade, sabe? Tipo, eu tava num momento que eu queria muito realizar esse sonho. Desde novinho, sempre sonhei em me casar, fazer uma festa linda. Do jeito que foi a minha festa, era o meu sonho. Que Então, assim, legal. se qualquer pessoa me chamasse para bem cá limpar o chão da minha casa, eu tava indo. Claro. Porque eu precisava de muito dinheiro. Legal. É isso. A necessidade faz o ladrão, essa expressão é um pouco ruim na real, contexto ruim um pouco, mas é verdade. Às vezes quando a gente precisa, né, Sim, a gente tem que correr atrás e tem que dar um jeito. E foi o que tu fez, se jogou na oportunidade porque era uma oportunidade que tu tava exatamente. vendo, né? E daí, beleza. Exatamente. Tu ali no TikTok, encontrou a Maria, começou a maratonar os podcasts. Tu viu o mini curso gratuito, os conteúdos gratuitos que eu faço Eu antes de abrir a comecei a te turma? seguir, eu comecei a te seguir no Instagram, né? E aí que tudo aconteceu, que eu fui vendo. E eu acho que eu ainda perdi quando eu te encontrei, já tinha rolado. Tava para rolar o próximo. E eu lembro que todos os dias eu sentia muito forte, né? Maria, eu sou cristã. E eu sentia muito forte no meu coração que eu tinha que fazer o seu curso. Eu chego a ficar muito emocionada. E eu sentia assim, cara, eu preciso fazer esse curso, mas financeiramente não dava para mim. Eu ganhava assim, nem R$ 2.500 para fazer e eu tava assim com casamento. A gente tava na época de fechar contratos, né? Então, assim, contratos muito grandes, que era 1.000, 2.000. E eu não tinha esse dinheiro, mas eu sentia no meu coração muito forte que eu tinha que fechar, que daria muito certo. E foi assim que. E aí eu continuei te assistindo todos os dias. Aí eu participei de todos os seus ao vivos, suas lives, inclusive com o Isaac, que hoje eu converso com ele, né? Gosto muito dele, com o Hugo, que hoje é um amigo pessoal. E eu assistia tudo assim, maratonava, e eu falava, cara, vai dar certo. Vai dar certo. E foi assim que eu fiz. Que eu falei, cara, isso vai dar certo, eu tenho certeza. E um ponto que você falou, Maria, sobre a necessidade, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui, né? Todo mundo tem um porquê não fazer e um porquê fazer, né? Só que você precisa acreditar no que você sonha. Eu acho que a gente precisa ser movido por um sonho. Um sonho, me casar. Foi por isso que eu fui movida, sabe? Eu falava, cara, não pode dar errado, eu não tenho chance de dar errado. É a única chance que eu tenho. Se der errado, acabou. Então eu acho que é a motivação mesmo, sabe? O que te gere, o que faz seu coração bater mais forte. E eu falava, cara, eu só tenho esse sonho. Se eu vou e compro esse curso e não faço a minha parte, acabou. O que eu vou fazer, sabe? Oi, Yas, e daí, como que foi pra tu confiar em mim, né? Como que tu... Eu sei que é difícil confiar, né? A gente vê um monte de gente fazendo coisa errada na internet e tudo mais. Como foi pra confiar e o que que tu sentiu na hora?
legal, Maria, um ponto positivo é essas lives mesmo, porque você vê a outra pessoa falando, tipo, uma coisa é você mentir. Tipo, eu vou lá e minto na minha rede social. Agora você envolver outras pessoas que têm outras famílias, que têm o seu perfil exposto. Por exemplo, a pessoa que tá me assistindo aqui vai ver quem é o meu marido, quem é a minha mãe, quem é o meu pai. Então, tipo, pra que eu vou mentir, sabe? Então, eu assistia as lives e eu via muita verdade e via que outras pessoas também estavam afirmando. E um ponto positivo, né, que eu acho muito legal passar, é que o pessoal que estava ganhando dinheiro não tinha perfil de gente que estava ganhando dinheiro. Era gente normal ali no mundo. Por exemplo, o Hugo, o Isaac, agora eles têm, né, o perfil, né, escrito marketing influência, mas, tipo assim, não tem ali escrito eu sou assessor, vendo tanto. Tipo, aquele marketing que te faz duvidar. Não são pessoas comuns no mundo, fazendo a sua parte, conquistando. Então, assim, foi desse modelo, né? Eu fui olhando e vendo, cara, muita gente está envolvida nisso. Que legal, Yas, que massa. Muito, muito legal ver ouvir o teu depoimento. E deixa eu te perguntar, tu lembra quando foi isso, mais ou menos? Quando que tu... Eu queria saber as datas de quando que foi que que essa influenciadora te pediu assessoria e depois quando foi que tu entrou profissão? Eu até tenho aqui anotado. Eu Mas não quando foi que tu... lembro, mas eu lembro que foi no final de 2022. Tá, Que perfeito. foi no final de 2022. Primeiro, eu continuei trabalhando, né, na empresa que eu trabalhava, de carteira assinada, e fazendo assessoria. Legal. E aí, acabou que eu não consegui ficar Tu lá. entrou E a- no... Tu entrou... Ó, eu acabei de constar aqui. Tu entrou no mês 11 de 2022. Então fez um ano agora no final do ano. E sabe que louco, Maria, que eu saí do meu emprego em dezembro. Em dezembro, eu fui, na verdade, até corrigindo aqui, né, gente? Eu fui mandada embora, na verdade, né? Eu tava, tipo, faltava 6 meses pra eu casar quando eu fui mandada embora. E eu tinha comprado, foi assim, né? Eu comprei em outubro, essa influenciadora me pediu ajuda e eu tava assim, Maria, se aparece um influenciador com 1.000 seguidores, eu tava entrando naquele trabalho, que eu tava precisando de dinheiro. E aí, em outubro, ela me chamou. Em novembro, eu comprei o curso, né? E eu lembro, Maria, que em menos de um mês eu consegui fazer o valor do curso. Em dezembro eu já tinha um curso pago, mas estava parcelado em 700 vezes. O que dava para parcelar, eu estava parcelando. Aí, não importa o dia de amanhã, né? E aí eu lembro que eu parcelei o curso, né? E falei, meu Deus, se der errado, eu tô na dívida da dívida. Meu Nubank tava assim, ó, pedindo socorro. E aí, em novembro, e é muito louco, a gente não acredita no nosso potencial. Porque se eu soubesse que a vida sorriria tanto pra mim, Maria, eu não teria me crucificado tanto, sabe? Tipo, eu parcelei, fiquei me torturando. Meu Deus, se isso der errado, se isso der errado. Mas existe um ponto que é a gente acreditar no que a gente faz. E quando eu entendi isso, virou a minha chave, sabe? Então, outubro a influenciadora me chamou e eu amei o trabalho. Eu amo ser assessora. Novembro, eu comprei o curso e eu maratonava. Eu assistia 30 vezes, 40 vezes a mesma aula. E enchi o saco do network, né? Que eu encontrava a pessoa, eu já grudava nela, conversava com ela. E em novembro, pouco antes do Natal, eu saí. Eu fui mandada embora do meu emprego, né? E até contei, né? Se você me permite. Eu contei que eu lembro que... Eu fico muito emocionada, Maria. Eu lembro que eu tava sentada, assim, no sofá da minha casa. E eu já tinha fechado, assim, muitos contratos no meu casamento. A minha mãe chegou, assim, pra mim e falou: Yasmin, você foi mandada embora. Tipo assim, e agora? O que você vai fazer? Tipo, você tem um casamento caríssimo. Os meus pais não conseguiam me ajudar. E eu olhei pra ela e falei: mãe, isso vai dar certo. Tipo, eu tenho certeza, eu dou meu nome que isso vai dar certo. Eu vou fazer isso acontecer. E depois a gente se vê vivendo do fruto do nosso trabalho, de algo que só veio por conta de um casamento. E hoje eu vivo disso, Maria. Eu tenho outra realidade financeira. Eu tenho outras possibilidades da minha vida. E olhar pra isso, assim, eu fico muito emocionada. Como tudo mudou, sabe? Que legal. Yasmin, e é isso, às vezes, até o Jonathan fez um dos colegas do curso, que é o Jonathan, fez live comigo essa semana, e ele falou que o nosso maior desafio, a nossa maior dificuldade é a gente mesmo. É a gente que se boicota, é a gente que não acredita na gente. Por mais clichê que isso pareça ser, se a gente não acreditar que a gente pode, que a gente vai conseguir, que a gente merece ganhar dinheiro, que a gente merece realizar os nossos sonhos, quem vai acreditar? A gente tem que Eu tava vendo acreditar na gente, né? eu tava E, vendo uma lógico, fazer frase, acontecer. Maria. Eu tava vendo uma frase que quando a gente descobre o nosso potencial,
as chaves que a gente procurava estava tudo no nosso bolso. E talvez essa seja a maior verdade. Tudo que eu desejei para minha vida inteira, assim, sabe aquela vida que você fala, cara, eu quero esse salário. Eu lembro, Maria, que nessa empresa que eu trabalhava, que é maravilhosa, assim, perfeita de marketing, será que eles estão ouvindo? Tá sem som, né? Não, eu tô te ouvindo bem. Talvez seja só Ah, sim. para centro. Nessa Vamos ver se empresa de alguém fala que tá marketing, sem som. Pronto. Pode continuar. nessa empresa de marketing que eu tava, eu lembro que eu até abri aqui, né, gente, pessoal, o diretor me chamou, né, e falou, e qual é a sua previsão de salário, né? Quanto que você pensa em ganhar? Vou chegar mais perto para falar mais alto. Quanto que você pensa em ganhar futuramente? E eu lembro que eu falei assim, que dentro daquela realidade da empresa, eu falei 5.000 reais. E hoje, assim, saber que, graças a Deus, esse dinheiro é muito mais do que eu recebo financeiramente. Eu tenho outra vida. Então, eu me sinto realizada, sabe, Maria? Eu não gosto de dizer que o dinheiro domina a nossa vida, mas hoje o dinheiro abre muitas portas pra gente. A gente tem como sentar onde que a gente quer, a gente tem como comer onde a gente quer. Quando eu trabalhava, né, nessa empresa grande, eu comecei com 16 anos, menor aprendiz. O pão que o diabo amassou me esperou ali, tá? Porque você passa por muita coisa. Eu lembro que eu ia pra igreja andando a pé, 9 horas, 10 horas da noite. E a gente se assistir, sabe? Podendo comer onde quer, pegar o Uber a hora que a gente quer. Então, assim, é muito emocionante, gratificante mesmo, sabe? Sim. Por tudo. Que demais, Yas. E me conta como é que foi um pouquinho do teu casamento que tu me contou, né? Que as coisas foram acontecendo, tu conseguiu começar a ganhar dinheiro. Na verdade, vamos voltar um pouco do casamento, porque isso era final de 2022, tu casou no meio de 2023, né? E como é que foram os Eu seis... casei em julho. Pronto. Como foram os 6 primeiros meses de 2023 aí pra E, você? então, Maria, talvez o melhor ano da minha vida, os melhores meses da minha vida, eu acho que sabe quando você assiste sua vida dar um 360, do nada você é pobre, do nada você tem dinheiro, do nada você come onde você quer, você bebe, você realiza os seus sonhos, você fica tipo assim, como assim que eu saí do fim do poço e parei aqui, né? E, e assim, foi uma mudança muito significativa, porque querendo ou não, o dinheiro ele te dá acesso a muitas coisas, né? Então eu consegui ir na melhor loja de Vitória alugar o meu vestido. Eu consegui eu lembro, Maria, que a minha preocupação quando eu trabalhava de carteira assinada era viver o meu casamento. Porque para você sair hoje numa empresa 1 hora, 2 horas, você tem que ter hora, né? Tem que ter hora extra, tem que ter. E aí Poder eu sempre. provar o teu vestido, né? E Aham. fazer as provas e fazer degustação de coisas. Como que vai E viver o pré? Porque o casamento eu começa muito antes vivi o do meu dia, né? casamento intensamente por conta do meu trabalho. Eu saí para ver o meu vestido sem hora para voltar. Tipo, meu trabalho estava rodando, né? Claro, com responsabilidade, gente. O trabalho não tira a responsabilidade, mas assim, tem um ponto, né? De quando a gente é compromissada, a gente organiza, né? Então, assim, eu saí com o meu telefone, eu fui ver os 30 dias, né? 30 dias antes do seu casamento, você vai lá para ver a decoração. Eu fui com o meu celular descarregado, Maria, porque eu tinha certeza que eu poderia fazer aquilo, sabe? Eu não tinha ninguém ali no meu pé para falar que horas eu tinha que voltar. Então, assim, eu vivi o meu casamento intensamente. Eu fui viver o meu vestido 3, 4 vezes. O meu casamento, assim, foi o sonho da minha vida realizado. Se eu pudesse te falar, como que você pensa no seu casamento? Há 3, 4 anos era exatamente como ele foi. Os melhores fornecedores da minha cidade estavam no meu casamento. A melhor marca de vestido aqui da minha cidade estava no meu casamento. E um ponto, Maria, a gente não tem dívida nenhuma. O nosso casamento foi quitado. A gente não tem nenhuma dívida do casamento. Então, assim, sério, o fruto do nosso trabalho ali. Eu me emocionei muito quando eu tava me maquiando. Era numa chácara, né? Quem quiser, que tiver aqui, ver lá, né, no meu perfil, se sentir curioso para ver, né? Era numa chácara. E eu me arrumava, assim, era tudo de vidro, onde foi a festa, né? E eu assistia, assim, parecia que eu via cada publicidade ali, sabe, Maria? Porque tinha a minha publicidade, tinha o suor do meu trabalho. E assim, o meu casamento não só transformou a minha vida, como transformou a minha carreira, sabe? Essa tentativa de realizar esse sonho transformou a minha carreira. É verdade.
Foi para isso que tu trabalhou, só Sim, que o trabalho te trouxe o teu casamento e muito mais do que isso, né? muito mais, Uma vida com mais Maria, muito mais. qualidade, Sim, flexibilidade, tudo. E sim. conta um pouquinho dos jobs que tu já... Hoje, quantas influenciadoras tu assessora? Conta um pouquinho dos jobs que tu já fechou. Conta um pouco pra gente. Hoje eu tenho 5 influenciadoras e eu tenho uma estratégia diferente de trabalho, né? E eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas depois que eu postei aquele relato, né? Falando que tem interesse de comprar o curso. E até comentei com você, né, Maria, que dentro do curso você também vai descobrindo outros universos, né? Você vai vendo, olha, eu acho que dá. Você vai criando a sua estratégia, né? Você vai sentindo o que dá mais certo pra você, o que dá mais certo pra fulano. E Muitas aí você portas se vai abrem, né? muitas portas se abrem, isso é verdade. E aí hoje o meu foco é o fitness, né? E o meu ponto pessoal é que dentro, como eu entendo muito de marketing, dentro da minha agência, as minhas assessoradas têm um treinamento, né? A gente faz um treinamento de o que uma marca espera de uma publicidade. Então a gente tem muito compromisso com a publicidade, por isso que a gente trabalha com mesmas marcas recorrente. E uma marca fecha com todo o meu cash. Por isso tanto sucesso, né, Maria? Eu acho que cada um pode direcionar a sua empresa de assessoria da maneira que sentir, né? E esse é a forma que eu fui sentindo. Eu falei, eu já trabalhei com marketing de influência. O que uma marca espera de um influenciador, né? O que vai ser o meu diferencial para eu provar para aquela marca que ele tem que ficar com uma influenciadora minha? Então, eu criei esse formato. Então, assim, a gente é super comprometida com o uso do cupom, com o link, com mostrar o produto a longo prazo. Por exemplo, mostrou o produto ali na publicidade, a gente bota um dia, encaixa um dia na agenda para ele mostrar sem nenhum compromisso. Então, assim, a gente tem todo o nosso diferencial aqui, por isso que a gente tem tantos contratos recorrentes. As mesmas marcas que a gente fecha, a gente fechou dezembro, são as de janeiro, são as de fevereiro, e eu consigo colocar meu cash todinho dentro de uma marca. Eu ia te falar que foi porque tu me contou que foi por isso que tu conseguiu, justamente por conta dos contratos recorrentes, do dinheiro que tu conseguiu fazer com a assessoria, que tu conseguiu fazer a tua lua de mel também, né? Então, É, casou e foi pra lua de mel. Que então, demais! gente, a minha lua de mel foi em Punta Cana, foi um presente. Se eu trabalhasse numa empresa, qualquer empresa, assim, eu não conseguiria ir, porque foram vários dias, né? O mês do meu casamento, que foi julho, eu tirei férias. Então, assim, eu me dei férias. Por que eu consegui viajar e voltar e ter todas as minhas contas pagas? Porque eu tinha contratos de meses. Então, enquanto eu estava lá, os contratos estavam rodando, as influenciadoras estavam fazendo o trabalho, né? E quando eu voltei, eu recebi todos esses contratos. Então, eu só pude viajar pelo meu trabalho, número um, né? Pelo meu trabalho, porque eu fiquei mais de 45 dias ausentes, por conta do casamento, por conta de viagem e por conta de vir para casa, né? E segundo, porque eu faço um formato de trabalho com assessoria que os contratos ficam meses, que eu me sinto mais segura financeiramente. Então, o que eu faço? Eu prefiro, às vezes, tentar um formato que seja a longo prazo para que eu tenha liberdade de poder comprar uma geladeira, poder comprar um fogão. E eu vou saber que todo mês eu vou receber aquele dinheiro. Então, assim, esse é o meu formato de trabalho, tem dado muito certo, graças a Deus. É isso, muito show. E se tu quer compartilhar um pouquinho das marcas que tu já trabalhou, algum job que foi muito marcante na tua história? Ah, sim, GoCase, Shopee, a gente trabalhou com a Maria, né? Verdade. Tem várias marcas em especial, mas eu acho que tem uma que eu lembro até hoje, né? Que foi com a Nestlé. E assim, fora, gente, que a gente ganha as coisas também, as marcas enviam bastante coisa. A Mais Mu, trabalhei com a Mais Mu e eles enviaram uma caixa enorme para mim de coisa. A Cafeine também a gente trabalhou. São várias marcas que estão no meu dia a dia, que eu adoro, que eu acho. Inclusive, assim, na minha prova de cabelo tinha tipo estoque. Mais Mu, Cafeine para os profissionais pegarem. Tipo assim, igual blogueira. Igual blogueiro, Então, igual mesmo. Muito aham. bom. Estavam todos. Eu fiz lá, eles foram me maquiar, né, no prédio para fazer o teste. Aí eu coloquei, pá, um Que monte de legal. mais pá, um monte de cafeína que eu tinha recebido. A gente trabalhou com eles 6 meses direto. A gente fez um contrato bem longo. E assim, eu fico muito orgulhosa, sabe? De conseguir alcançar marcas que você admira, sabe? Então, Total. muito feliz. E a gente tem esse contato direto também, né? Muito legal. Dito isso, eu queria saber, tu já compartilhou com a gente um pouquinho, mas eu sempre pergunto isso, assim, muito tu compartilhou, né?
Mas eu queria saber se trabalhar nos bastidores dos influenciadores como assessora te trouxe uma boa grana e liberdade de vida e flexibilidade de horário. Tu pode dizer que Ah, sim? demais, né, Maria? Eu fico muito orgulhosa de falar isso, graças a Deus. Tava até essa viagem agora do final do ano, a gente fez com a família do meu esposo, e eu falei pro meu esposo, né, cara, pensa, se eu trabalhasse numa carteira assinada, né, eu não ia conseguir julho tirar férias e janeiro tirar férias, assim, dezembro, metade de dezembro, metade de janeiro. Então, assim, de tudo, a liberdade não tem preço. Eu acho que a gente conseguir estar com as pessoas que a gente ama, a gente conseguir estar em programas que eu nunca tive. Eu trabalho desde os meus 16 anos, Maria. E assim, eu já cansei de perder festa e velório, nunca fui, não sei o que que é. Eu lembro que teve uma viagem, assim que eu entrei na minha recente igreja, tinha uma viagem, era R$ 200. E para ir para o Rio de Janeiro, eu queria ir, mas como que você fala para sua empresa que segunda-feira você não vai poder estar lá? Então, eu acho que o que mais me fascina no meu trabalho é a liberdade de poder estar aqui, de poder estar com meu esposo, de poder participar de algo da vida dele, da minha mãe, do meu pai. E segundo, eu acho que a liberdade financeira que é movida pelo seu esforço, sabe? Se você se esforça, você consegue realizar muitos sonhos. Então, assim, eu sou muito grata por tudo, assim, que a profissão me trouxe, com certeza, não sou, como eu repito, né, não sou uma pessoa que vive pelo dinheiro, mas eu acho que o dinheiro te dá acesso a lugares que você nunca estaria, entendeu? Uhum. Então, eu sinto que quanto mais a gente consegue crescer financeiramente, a gente tem acesso a coisas que a gente sonha, a gente tem acesso a mesas que a gente nunca sentaria. E falo por mim, porque eu já fui uma pessoa que contava as moedas. Eu sentava, eu comprava um refri para dividir para 30. Então, assim, assistir eu podendo comer o que eu quero, beber o que eu quero, morar onde eu quero, ter dentro da minha casa o que eu quero, vestir o que eu quero, um ponto, né, Maria? A gente que é mulher sempre sonha em vestir uma marca, em ousar em algo, fazer alguma coisa pela pele, pelo cabelo, e poder ter isso não tem preço. Eu sempre falo que eu trabalho mais quando eu sei que o meu trabalho me devolve o que eu quero, sabe? E que a gente se esforce, se dedique, trabalhe, trabalho de Sim, verdade, não é brincadeira. Mas que isso sim. vai voltar pra gente, né? Porque às vezes quando a gente está É, trabalhando numa carteira assinada, num CLT, eu tinha muito essa sensação também, de que eu estava trabalhando para os outros, me esforçando, 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 e que no fim do sim. mês era um salário super pequeno, que eu não conseguia realizar nada do que eu queria, que eu só estava deixando os meus chefes mais ricos, e eu nunca era recompensada por isso, assim, de certa forma, financeiramente, ou até com um dia de folga, com uma flexibilização um pouco mais, não é só sobre o dinheiro, né? Então, saber que a gente vai Sim. trabalhar e a gente vai realizar pra gente é demais mesmo. Eu acho que você traz muito isso, né? Pra você trabalhar, eu acho que até já vi você fazendo chamadas assim, né? Gente, tem que fazer o trabalho, né? Tem que fazer o que tá lá no curso, não tem como. E a gente não tá aqui falando que você não vai se esforçar, que amanhã você vai acordar, vai ter R$ 10.000 na conta, vai ter um monte de comissão caindo. Não, quem me conhece sabe que eu trabalho muito, Maria. Eu trabalho muito. E gosto e amo e trabalharia muito mais, sabe? De verdade, trabalharia incansavelmente. Porque quando eu olho pra frente da minha vida, eu posso coisas que eu nunca imaginei que eu poderia. Então, assim, gente, para as pessoas que estão assistindo, eu tô vendo aqui, tô lendo os comentários, dizer que você não vai trabalhar é uma mentira. Mas você vai receber pelo seu trabalho, sabe? Ele vai te devolver, você vai olhar o fruto do seu trabalho. Então, quando eu abro a minha conta bancária, eu falo, cara, olha o fruto do meu trabalho aqui. Não foi em vão aquela noite que eu dormi um pouquinho mais tarde, aquele dia que eu passei respondendo, e eu tô assim, Maria, numa época que eu acho que. Sabe quando você acha que você viraliza? Eu acho que meu trabalho deu muito certo, porque assim, todo mês eu me engano, eu falo, esse mês não vai ter muita mensagem, vai ser tranquilo. Eu tô lá com o WhatsApp parado, travado de mensagem de gente querendo trabalhar com as minhas influenciadoras. Então, assim, Maria, dizer que não vai ter trabalho é uma É. mentira. Literalmente uma mentira. Mas a maior verdade é que o trabalho vai te recompensar. Você vai ver o fruto do seu suor lá. Eu falo isso pra mim. Quando eu abro, assim, eu era uma pessoa, Maria, que eu já participei, né? E fui em lugares que eu não tinha roupa pra vestir. Sabe quando você vai num lugar que você não tem a roupa do lugar? E hoje eu abro meu guarda-roupa e eu fico assim, meu Deus, como o meu trabalho me possibilitou. De coisas simples a coisas muito difíceis, a coisas muito que eram inalcançáveis pra mim, sabe? Então, fico muito feliz. Yas. E é lindo o teu depoimento mesmo. O pessoal tá emocionado junto comigo. Tu viu que o meu olhinho encheu de lágrima várias vezes, porque
É muito bonito ver que, apesar das adversidades, tu tinha dívida, não tinha grana, tinha que parcelar o curso em muitas vezes, tinha o casamento, foi demitida, né? Então, na pouca grana que tinha, a grana virou zero. Então, apesar de todas as adversidades, porque todo mundo tem seus problemas, cada um os seus, cada um na sua realidade, cada um no seu privilégio ou falta de privilégio. Todo mundo tem problema, mas você fez acontecer em detrimento, né? Mesmo assim, mesmo com os problemas. Então é lindo demais ouvir a tua história. E agora a gente está se Sim. encaminhando para o fim e eu queria que tu desse um conselho para quem está começando, para quem quer começar. Conta pra gente, o que que tu diria para Yasmin lá de trás, do finalzinho de 2022? Olha, eu acho que quando eu me deparei com essa Yasmin, eu tava no fundo do poço, né? Tipo, o meu casamento, abrindo pessoalmente aqui pra vocês, né? Eu acho que das pessoas que estão aqui na live, foi mais de 100 mil, mais de 150 mil. Então, assim, eu me vi com uma dívida imensa, um sonho maior que a dívida, e me vi, assim, encurralada na parede, né? Tipo, putz, e agora? Vai, acabou, tipo. Tipo assim, eu me diria, acredita mais em você. Faz a sua parte, porque vai acontecer, sabe? É, vai dar certo, vai dar certo. E isso me abasteceu muito, porque eu lembro que uma coisa que eu fazia muito era incansavelmente eu fazia as coisas acontecerem, entendeu? O Hugo tá aqui, que é meu amigo pessoal hoje. E assim, eu mandava mensagem para ele todos os dias. Eu ficava procurando um assunto para conversar com ele, porque eu sabia que se ele falasse uma coisinha que pudesse me ajudar, e esse foi o bônus que eu falei do seu curso, né, Maria? Que é dentro do curso, diferente do que você. Das pessoas que estão aqui, né? As pessoas que estão aqui e falam, ah, eu vou consumir o conteúdo no feed, mas especialmente entrar dentro da plataforma da Maria, você conhece pessoas que te ajudariam muito. Por exemplo, indicando o seu cash, te dando um conselho, colocando você um pouquinho mais para lá, colocando. Então, assim, além do bônus que foi todo o conhecimento, Maria, que eu tive com você, eu conheci pessoas que me ajudaram muito em coisas que eu não sabia, em coisas que só eu poderia aprender, entendeu? Então, o que aconteceu, né? Eu mandava mensagem assim para eles, o Isaac, que tá aqui, eu já mandei mensagem para ele. Eu tentava amizade com qualquer pessoa. A pessoa me olhou e tava assim, eu vou fazer minha sorte. Então, acho que eu diria para as pessoas que estão aqui que acredita mais, sabe? Acredita mais no seu trabalho. Se você fazer a sua parte, você vai ver o seu trabalho. E não para, né? Eu recebi, Maria, algumas mensagens de pessoas aqui mesmo que estão aqui no meu perfil e falando, né, que tá se sentindo inseguro. E pensa para mim, uma dívida maior que o mundo, desempregada, com um sonho, eu tinha fechado assim, nem 80% dos contratos do meu casamento. Quando eu comprei parcelado e falei, Senhor, se não der certo, o Serasa vai me conhecer, o SPC vai me ligar. E assim, em menos de um mês, Maria, eu não esperava, e foi o que eu te falei. Quando eu deveria acreditar mais em mim, porque eu botei 12 vezes, 30 vezes lá no curso, só que em menos de um mês eu já tinha aquele dinheiro. Em menos de um mês eu já tinha aquele dinheiro nas minhas mãos. Então, se eu pudesse dizer alguma coisa para trás, é que talvez tudo de errado que deu na minha vida era para eu chegar aqui. E vi que várias pessoas falaram que estão desempregadas, que têm um sonho em ter liberdade. Talvez tudo que deu errado era para você chegar aqui. E hoje eu sou apaixonada pela minha história, por tudo que deu errado, porque é tão bom acordar amando o seu trabalho, amando o que você faz. Eu não ligo, Maria, de trabalhar até 7 horas, até 8 horas, porque eu amo o que eu faço. O que eu faço me tira da mão das pessoas. O que eu faço me ajuda a comer o que eu quero, me faz beber o que eu quero, me deixa andar dentro de um Uber. Eu andava a pé, eu ia pra praia a pé. Hoje, Maria, eu moro perto da praia. Eu não vou na praia, eu tenho pavor da praia. Por quê? Porque de tanto que eu ia a pé pra praia. Eu ia tanto a pé pra praia que eu não aguento ver a praia. Se fala assim, vamos na praia, eu não vou nem a pau. Então, assim, o meu trabalho literalmente me transformou, sabe? Deixou muitas coisas boas acontecer comigo. E quem tá aí do outro lado, se você se esforçar, se você fazer a sua parte incansavelmente, você vai receber. E depois de você ter se esforçado, as coisas vão acontecer tão natural. Hoje, Maria, eu reduzi a minha prospecção para mais. Eu acho que faço prospecção, eu faço 10%, porque 90% são receptivos. Hoje Sim. eu tenho um número imenso de receptivos.
Então, assim, todo o meu esforço hoje me deixa tranquilo, porque eu só tenho que responder. Eu tenho um e-mail lotado, Maria. Eu tenho trabalho, assim, de pessoas que eu tenho que rejeitar trabalho. Em novembro, Maria, a gente não tinha data para publicidade. Que Todas as legal. datas estavam com publicidade. Então, assim, todo o meu esforço valeu muito a pena. Que Porque legal. hoje eu me sinto mais leve, hoje as coisas já acontecem. Entendeu? Então, assim, Oi, falei mais, Yas. mas é tudo Não, isso. foi lindo. Vale... Pode falar por mais uma hora que eu vou ficar aqui ouvindo, porque tá muito gostoso. O Yas passou uma pergunta aqui que eu perdi, mas que eu achei interessante. Quando tu começou a assessorar, tu já era do marketing, da comunicação, tu tinha esse know-how, mas tu não tinha know-how na assessoria. Uma pessoa perguntou se dá para começar mesmo sem ter experiência. Ah, Porque a pessoa sim, quer buscar algo novo. O que que você diria para ela? sim. Ah, sim, eu acredito que tudo na vida você pode aprender. E se você é movido por alguma coisa que você quer muito, você vai aprender. Inclusive, eu conheço pessoas, Maria, que eu conheci dentro do seu curso que não trabalhavam com isso. E que viraram assessores assim, tipo assim, um exemplo, era um gerente, virou, tipo assim, um mundo totalmente diferente. Eu acho que se você se dedicar a fazer as coisas acontecerem, tem um ponto também, né, que eu falei, né, o network te ajuda muito em coisas que você não sabe. Por exemplo, o meu forte é assessoria de influenciadores e marketing de influência. Mas eu conheço gente que fatura muito mais do que eu, que nunca não sabe nem o que é marketing de influência, como assessores, entendeu? Então eu acho que o ponto é você ter a sabedoria do curso, né? Você aprender a forma de falar, o jeito de falar. E dois, o bom influenciador. Eu acho que esses dois alinhados, ninguém te para. A pessoa pode saber tudo de marketing. Se você juntar esses dois, as coisas vão acontecer para você. Perfeito. Demais, Yas. A gente está encerrando. Pessoal, eu vi que vocês têm algumas perguntinhas. Se vocês quiserem mandar para mim no direct, eu posso compartilhar com a Yasmin. Pode mandar para a Yas também, que ela estava respondendo o pessoal. Eu amei que estava respondendo o povo nos stories ali também. Eu assisti. Mas a gente vai se encaminhando para o fim para não ficar muito longo e cansativo por aqui. Eu quero te agradecer muito, Yasmin, por ter topado, tá aqui compartilhando um pouquinho da tua história, tá inspirando outras pessoas, tá motivando as pessoas a fazerem acontecer. Eu tenho certeza que tudo que tu falou vai tocar muitas pessoas que estão aqui e pode realmente transformar a vida das pessoas. É para isso que eu tô aqui também, compartilhando conteúdo, para fazer a diferença em cada um, mesmo que seja um pouquinho, em cada um de vocês que está aí. Eu tenho certeza que teu depoimento fez muita diferença em todo mundo que está assistindo. Então, Sim, obrigada pela coragem de estar aqui, por feliz. compartilhar, por se abrir. Obrigada mesmo. Ai, gente, muito obrigada eu falei pra Maria que eu fico muito emocionada. A gente se parece que menos de um ano, né, Maria? Você agora que me bateu a ficha. Tipo, em menos de um ano a gente tá aqui assistindo, no outro ano a gente tá aqui falando, do nada passando o pão que o diabo amassou, no outro aí com dinheiro, com possibilidades. Então, assim, eu só agradeço, Maria, pela oportunidade. Eu sempre que eu posso, né, eu falo uma coisinha pra você lá no direct. E fico muito, muito, muito feliz, de verdade. Muito feliz pela oportunidade. Desejo muito sucesso aí. Que muitas pessoas comprem, né? Eu acho que nem o seu curso, comprem o sonho delas mesmo, né? É Porque isso. é aquilo que eu te falei, né? Às vezes a chave que a gente procura tá só no nosso bolso. E é isso. Muito, 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 muito obrigada. Um beijo, fico à Obrigada. disposição aí. Valeu, Tchau, gente. tchau. Obrigada pela presença de vocês. Tchau, Valeu, tchau. Yas. Valeu, gente. Tchau, tchau.